Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Hoje estamos com um tema super instigante. Pela primeira vez em 26 anos de Fronteiras da Ciência, pela primeira vez, vamos tocar num ponto que eu acho interessantíssimo. Eu venho acompanhando o meu convidado já há algum tempo em podcasts, pelo YouTube. Eu adoro assistir YouTube, né? Então eu fico vendo os podcasts lá. E eu tinha muita vontade, já desde o ano passado eu estou tentando trazê-lo, mas a agenda dele é difícil, a nossa também, e casou agora, finalmente, com Edelso Júnior, ele que é historiador e documentarista, e nós vamos falar sobre exilados de capela. Se você não sabe o que é isso, tem a ver com o espiritismo, fique aí, você vai ver que interessante. Um programa vai ser pouco, né? Mas assim dá margem para ele voltar outras oportunidades e muitas outras, se Deus quiser. Bom, antes de mais nada, deixa eu dar um recadinho do terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você, amigo telespectador, a conhecer a mais moderna técnica de ortomolecular via epiderme, pela pele, né? Que traz enormes benefícios na sua saúde física, emocional, espiritual. Ele que tem cursos e treinamentos na França, na China, na Bélgica e no Brasil. A clínica dele em Santos fica na rua Júlio Conceição 209. Você pode saber mais acessando o site santiniortomolecular.com.br e agende a sua avaliação no telefone 13 3232 1909, na telinha, 13 3232 1909, falando que assistiu no Fronteiras, você pagará o mesmo que se pagava antes da pandemia. É isso aí. E até 10 vezes no cartão. Edelso, muito obrigado pela sua presença. O Edelso me lembrou aqui que ele já veio há uns 12 anos atrás, por intermédio do Duque Dalmo, que é um convidado meu, de vez em quando também está aqui. E eu tenho te acompanhado, como eu fiz o meu prenúncio aqui, né? E esse tema eu acho muito instigante, muito interessante. Eu queria que você explicasse para o telespectador da Baixada Santista o que são os exilados de capela e o que é capela. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar no seu programa pela segunda vez, depois de pouco mais de 12 anos, né? O tempo passou, constitui família, minha filha cresceu, está aqui comigo, junto com minha esposa. Esposa e filha aqui, né? Todo mundo junto. E falar desse tema, Exilados da Capela, é falar das nossas origens, né? Capela é um sistema que é uma constelação que existe. Como a Via Láctea, nosso sistema. Isso. É uma constelação e conhecida como constelação do cocheiro, né? Ali você tem um... Desculpa interromper, é visível astronomicamente essa A constelação? estrela Capela, ela é visível porque da constelação ela é a mais forte, né? Porque ela tem, na verdade, são 4 sóis, olha só que interessante, 4 estrelas. Né? São 2 gigantes, amarelas, e 2 menores, vermelhas. Pobreza nós com o sol. E ali dentro desse sistema que no mapa zodiacal nós conhecemos como constelação do cocheiro, você vai encontrar ali essa estrela que brilha mais intensamente. E ali existe um planeta que não foi detectado ainda, ok? Mas as informações que nós temos via mediúnica, por várias fontes, é que um desses planetas que orbita ali a região, uma humanidade estava passando pela mesma fase que nós estamos passando hoje, que nós chamamos de fase de transição de um planeta de expiações e provas para um planeta de regeneração. É um passo na evolução. Tudo evolui. Os seres humanos, a natureza, os planetas, tudo evolui. Então, para se acompanhar a evolução, há necessidade de determinados comportamentos morais estarem alinhados. E neste planeta, que várias tradições ou várias fontes dão nomes diferentes, mas se trata do mesmo planeta, uns falam Quiron, outros falam Atlantê. Na verdade, é um planeta que estava passando pela mesma fase da Terra, precisando dar um salto evolutivo, só que ainda tinha uma parte da humanidade ainda bastante deficiente na questão moral. E esses espíritos, após várias oportunidades reencarnatórias,
insistindo no erro, eles são condicionados no espaço após o seu desencarne e são encaminhados, expatriados. É um expurgo. É um degredo. É um degredo para um planeta que está passando pela fase ainda de evolução, onde nós situamos mais ou menos ali o nosso neolítico, 10, 12 mil anos atrás. Ou seja, esses espíritos sem condições de permanecer no orbe de origem são degradados temporariamente por não poder mais impedir o avanço desse planeta. Então, a justiça divina, por bem, incumbiu vários espíritos superiores para encaminharem essas almas falidas, se é que nós podemos dizer, para que eles pudessem recomeçar tudo de novo num planeta inferior. No caso, somos nós. Isso, na época do Neolítico, né? Eles participaram daquilo que a gente chama de Revolução Agrária, né? A partir da Revolução Agrária, tudo muda na Terra. Tudo muda. Né? Tudo muda. Quer dizer, nós somos descendentes desse povo. Sim. Gerações Sim. e gerações. Sim. Agora, Edelso, aqui, por exemplo, no planeta Terra, a gente tem várias raças diferentes. Uhum. Todas elas também são oriundas desse sistema? Vieram para cá, os egípcios fizeram parte da capela, os judeus fizeram parte da capela, aquilo que nós chamamos de arianos, né, que viveram ali na parte norte da Europa e desceram depois para o sul. Você tem os gregos. Então, há uma camada de espíritos específicos, de culturas específicas que vieram para cá e cada um trouxe o seu cabedal, porque você não perde as suas conquistas, sejam elas quais forem, principalmente as intelectuais, fica gravado naquilo que nós chamamos de campo perispiritual. E isso vai surgindo em forma de tendências. Então, eles vieram para cá num momento em que a humanidade da Terra estava precisando de um salto evolutivo. Então, quando eles chegaram aqui, eles foram habitando regiões, geograficamente falando, diferentes e colaboraram com a evolução. Porque até hoje a gente tem muitos mistérios, principalmente em relação à civilização egípcia. Né? Os mistérios das pirâmides, da mumificação, são tantas coisas que não se entende como eles tinham aquela tecnologia naquela época. Pois é. Essa é uma explicação plausível, então. Ainda existe muito mistério, né? Se você for falar da própria construção das pirâmides, existem algumas coisas que não fecham, né? Que a conta não fecha. Aqueles blocos todos colocados daquela forma. Os engenheiros modernos hoje falam que, mesmo com a engenharia hoje, você não conseguiria fazer um trabalho daquele no tempo em que eles fizeram, né? No período em que eles fizeram. Então, a gente ainda fica com uma lacuna muito grande de informação. Mas os egípcios, segundo a tradição espiritual, seguindo aí as orientações de Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, e do Exilados da Capela, do comandante Edgar Armond, que é o livro que mais abrange esse assunto, porque você não tem muita informação. Mas se você pega o Exilados da Capela, do Edgar Armond, e o A Caminho da Luz, você já tem aí uma noção muito, muito boa dessas almas que vieram e formaram civilizações. A egípcia teria sido a que menos dívida tinha em capela. Então, eles foram os primeiros a voltar. Tanto que o que existe... retornam. Então, os espíritos, conforme vão evoluindo, eles vão retornando à capela. Retornam para lá. Após um estágio em que eles têm um bom aproveitamento e entendem esse processo da evolução moral, não intelectual, da evolução moral, eles retornam. Então, se nós estamos aqui, ainda estamos em dívida. Na verdade, nós temos ainda alguns capelinos aqui na Terra, né? O Edgar Armond, por exemplo, era um dos capelinos que estava aqui. Então, você vê surgirem grandes líderes que acabam contribuindo para grandes avanços na área da filosofia, da sociologia, da religião, da ciência. Muitos desses que contribuíram para o desenvolvimento do planeta vieram da capela. E, Edelso, assim, o Edgar Armond e Chico Xavier, ambos têm essas informações através da mediunidade.
imagino que o Chico, através do Emmanuel e o Edgar Armand. O Armand, ele era uma figura que nós chamamos, que ele tinha o que se diz de mediunidade natural. Ele escreveu o Exilados da Capela e ele deixa claro no começo da obra, que era uma obra que participava com pesquisa, que ele pesquisou, mas também que era fruto de uma inspiração. Ele era muito sutil para falar da mediunidade dele. Ele não abordava essa questão. Na época talvez não fosse tão conveniente. É porque ele sabia que o trabalho dele não era nessa área. O trabalho dele foi em reorganizar a estrutura administrativa dos centros espíritas. Na época que ele surgiu, que foi em 1940, quando ele assume a Federação Espírita do Estado de São Paulo, como secretário-geral, as pessoas não sabiam como administrar centro espírita. Então ele organizou essa questão. Instituiu cursos, escolas. Que legal. Curso de médiuns que não tinha, para ajudar os médiuns a terem um processo de desenvolvimento nessa área mais seguro e com orientação específica. Ele tinha acessos, ele tinha insights, ele tinha acessos espirituais, mas ele não deixava transparecer que isso era fruto de uma mediunidade que ele conquistou. Porque ele sabia que o trabalho dele não era esse. Entendi. Nessa ele também parte. tinha medo de ser combatido? Não, porque ele foi combatido mesmo assim. Mas mesmo assim foi. Ele foi combatido mesmo assim, porque as pessoas que trazem grandes mudanças são combatidas. Chico foi combatido. É que hoje se fala pouco. Mas os espíritas da época não perdoaram o Chico Xavier. O livro Nosso Lar, por exemplo, você tem uma parte da comunidade espírita que só faltou colocar ele no Index Librorum Prohibitorum, dizendo que aquilo era fruto da imaginação dele, né? E uma série de outros ataques. O Chico viveu em constantes ataques do movimento espírita. O Edgar Armand não foi diferente. E esse livro, vamos falar de novo o livro do Chico Xavier, porque as pessoas acham que vão querer. A Caminho da Luz. A Caminho da Luz. De 1938. Puxa, é um dos primeiros. O Exilados da Capela do Edgar Armand é de 1949 para 50. Ah, foi depois ainda. 10 anos depois. Ah, foi depois. Sim. E o Allan Kardec, tem alguma menção no Livro dos Espíritas sobre isso ou não? O Kardec fala desse degredo, mas ele coloca como a queda de Adão, né? Ele dá uma interpretação para a queda de Adão. Né? A questão da perda do paraíso. Tá. Então você tem essa abordagem, mas muito sutil. O papel do Kardec era levantar uma estrutura primeiro. E caberia àqueles que viessem depois dar o acabamento no edifício. Então ele deu o preâmbulo, ele começou, mas ele deixa muito claro, principalmente na Gênese. Porque o Espiritismo sempre existiu, na verdade, ele deu uma cara ao Espiritismo, ele organizou, né? O Espiritismo como doutrina, não. O Espiritismo como ideia, sim. Porque são as comunicações dos espíritos. O que o Kardec fez? Ele fez uma pesquisa com médiuns que ele conheceu e médiuns que mandavam mensagens das suas experiências. Ele começa a codificar isso, ou seja, ele separa essas mensagens onde elas se encaixariam melhor. Então ele separou por temas: reencarnação, mediunidade e vários outros. A obra do Kardec é uma obra muito extensa pelo pouco tempo que ele teve aqui na Terra, que foram 15 anos dentro do trabalho na chamada codificação kardeciana. Então, mas ele deu sim algum preâmbulo sobre essa história. Eu vou te perguntar, mas você vai me responder no próximo bloco, Adelson. Por que o Allan Kardec foi o grande mentor disso tudo, o cara que organizou, codificou uma obra maravilhosa e no final das contas o Brasil foi o país que virou o país do espiritismo, sendo que lá na França eles nem conhecem Allan Kardec, a não ser alguns historiadores como você, né? E documentaristas, sim, tem até um programa muito interessante de um francês contando a história de Allan Kardec. Claro que ele veio parar no Brasil, não tinha como, né? Mas eu quero que você me fale isso no próximo bloco e a gente volta já com o Edelso Júnior, rapidinho. Estamos de volta hoje conversando com o Edelso Júnior num tema muito interessante. Ele desceu de São Paulo para esclarecer aqui todo o público da Baixada Santista e do planeta todo, né? Porque o programa vai para a internet também, né? E aí a gente tem telespectador em tudo quanto é lugar do planeta, isso é maravilhoso.
E o tema são Exilados de Capela, e eu deixei uma pergunta consignada no bloco anterior, que era por que, né, na verdade, Allan Kardec foi o grande mentor disso tudo, e no final das contas, o Brasil foi o grande ícone do espiritismo. A coisa cresceu aqui. Isso já era planejado pelo mundo espiritual? Existem muitas evidências que sim. Veja bem, a Europa do século XIX viveu um ciclo filosófico que foi o ciclo de maior arrogância intelectual pela insistência no materialismo. Né? Então você tem a presença ali do Augusto Comte com o positivismo francês, você tem o Charles Darwin, né? Com a teoria da evolução das espécies, você tem o Karl Marx, né? Com o materialismo histórico, você tem o Nietzsche, que é um filósofo que eu particularmente gosto muito, mas é um filósofo pessimista. E você tem o Freud, né? Que tinha, segundo o Chico Xavier, a missão de desvendar os mistérios da reencarnação pela ciência. Mas eu brinquei ontem, eu dei um seminário ontem sobre isso, a gente brinca, fala que ele amarelou. Ele recuou da missão e foi por um outro caminho, e ele era ateu, né? Se considerava ateu. Nesse meio filosófico surge um cara chamado Allan Kardec, que tinha uma postura completamente diferente. Era um cara que veio do iluminismo, do positivismo, mas não se deixou vender pelas ideias materialistas. Ele foi muito curioso. Daí ele começa a pesquisar os fenômenos espirituais que estavam acontecendo, que eram das mesas girantes, né? Em cima disso ele começa a perceber que havia uma inteligência por trás de tudo isso. Surge a doutrina dos espíritos, ou o espiritismo, como a gente fala. Só que a Europa, ela foi colonizada por uma civilização da Capela, que eram os arianos, que eram os mais materialistas de Capela. E esse materialismo, na Europa, existe até hoje. Religião na Europa é uma coisa muito delicada. Muito delicada. Por exemplo, você vai falar de religião. Esses dias, num podcast, uma amiga nossa lá da Itália falou, olha, religião aqui na Itália é uma coisa que, se você menciona no círculo dos amigos, eles falam que isso é coisa de gente velha. É mesmo? Não dão importância. E a Europa tem essa característica. Então, o que acontece? Mesmo na Igreja Católica, que é o forte. Não, né? A Europa não... O positivismo, ele arrebentou com essa parte religiosa da Europa. Porque você tem um histórico da Igreja, tanto católica quanto protestante, você tem o histórico da Inquisição. Você tem algo muito forte na Idade Medieval, claro. Você tem o histórico das perseguições. Claro, você não pode acreditar tudo à Igreja Católica, tudo, inclusive as revoltas protestantes que existiram. Mas você pode deixar muito em evidência que isso influenciou a chegada do materialismo. O Nietzsche, por exemplo, o filósofo Nietzsche. Muitas pessoas falam que o Nietzsche ele não acreditava em Deus. Não é verdade. O Nietzsche, o problema dele era com a hipocrisia dos religiosos. Entende? Porque ele gostava do budismo. Mas o materialismo prevaleceu muito ali. Só que era necessário que o Kardec, que essa nova onda de espiritualismo tivesse a chancela da pesquisa científica, da filosofia e da cobertura do sentimento de religiosidade. Então, precisava buscar uma pessoa que tivesse esse perfil. Segundo os nossos estudos, um dos apóstolos de Jesus é Kardec. Ele veio com essa missão, ok? Então... Sabe-se qual, não? Na minha pesquisa e de muitos outros pesquisadores muito sérios do Espiritismo, São João. João Evangelista. João Evangelista. Que reencarna como Francisco de Assis depois. E depois vem como Kardec. Existiram outras reencarnações, claro, mas essas são as mais expressivas. Então, o Kardec, ele tinha todo o perfil de uma pessoa que seria fria até um certo ponto da pesquisa, mas seria tocado pela mensagem. Fria no sentido de não ser ludibriado, de não achar que tudo é espiritual.
de pegar o embuste, porque era muito fácil copiar, inventar coisas sobre manifestação mediúnica. Se naquela época já faziam, você imagina hoje com a tecnologia que a gente tem. Com a facilidade que se tem, né? Se você não estiver vendo ali, né, então para você fica difícil acreditar. Então o Kardec, ele vivenciou tudo isso. Então ele teve a frieza de entender o momento em que ele precisava ser um pesquisador austero, mas ele teve a sensibilidade de ser tocado pela profunda mensagem dos espíritos. Porém, o plano espiritual, já percebendo que essa situação não duraria muito tempo na Europa... Não ia proliferar, né? Não ia. O que acontece? Eles já orientam o Kardec. Quando ele estava escrevendo a última obra sua, que é a Gênese, os espíritos se manifestam e dizem a ele: Kardec, você precisa acelerar essa obra porque está para estourar um conflito na Europa. O Kardec acelera a obra e entrega. No ano seguinte estoura a Guerra Franco-Prussiana, que devastou uma parte da França todinha, e ele morre, ele desencarna. Então não tinha como o espiritismo prevalecer na Europa com todo esse materialismo. Depois disso, o espiritismo foi entregue nas mãos do Pierre Gaëtan Lemarry, que é considerado o coveiro do espiritismo. É o cara que afundou definitivamente o espiritismo na França. Porque ele misturou o espiritismo com outras doutrinas, misturou no sentido de fazer uma colcha de retalhos. Não seguir com a estrutura doutrinária da pesquisa. Perdendo a credibilidade. Perdendo a credibilidade. E ele adulterou algumas obras do Kardec, o que é um crime. E isso hoje já foi muito bem documentado. E como veio parar no Brasil? Então, aí o que acontece? Se você olhar historicamente, o evangelho de Jesus não deu certo na Palestina. Certo? Certo. Até hoje os judeus não aceitam Jesus como Messias. A segunda tentativa, depois de outras tentativas, você tem ali uma segunda grande tentativa que foi com a manifestação dos espíritos em toda a parte da Europa e na América. Essa seria uma forma de chamar a atenção da sociedade europeia para a realidade do mundo espiritual. Não deu certo. O europeu, ele é resistente a isso. Bom, como o Espiritismo, ele é uma proposta de Jesus, isso não poderia ficar perdido. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Chico Xavier desvenda isso para nós. O espírito Humberto de Campos, em um diálogo com Ismael, o espírito que nós consideramos o anjo tutelar da pátria brasileira, revela os diálogos que ele teve com Jesus quando ele recebeu a incumbência de estar aqui e plantar a semente do Evangelho no Brasil. E o Espiritismo viria junto. Mas primeiro vieram os portugueses, implantaram o cristianismo, a terra se desenvolveu, vieram os africanos, trouxeram toda a mística da religiosidade das culturas afro, e o país virou um país de ascendência mística. Era o melhor celeiro para que nós aproveitássemos a terceira revelação, que é o Espiritismo. Então, os espíritos transplantaram os orientadores, né? Eu diria que o próprio Cristo... Era apropriado o Brasil nessa época, né? O Brasil era o terreno fértil para esse tipo de coisa. Edelson, você falou que uma das raças, são 4 que vieram, né, exilados de Capela, né, para quem perdeu o começo do programa. É um sistema como o nosso, sistema solar, mas é um sistema com 4 sóis, né, digamos assim, e esse pessoal que tem os espíritos que não evoluíam, foram exilados, enviados para a Terra. Estou resumindo, né, tem toda uma história por trás disso. Dos 4 povos, um deles é o judeu, e o judeu é o mais perseguido no planeta Terra, é a raça mais perseguida. Essa perseguição já vem de Capela? Sim. O Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz que dos povos exilados aqui na Terra, eram os mais orgulhosos. Eram os que tinham a maior resistência em relação a essa questão da espiritualidade, mas não de uma espiritualidade verdadeira, e sim de uma espiritualidade muito concentrada em si mesmos. Tanto que, se você olhar historicamente, os judeus, eles trazem muito forte essa questão
da mensagem do Deus único ter vindo diretamente para eles. Então, o que acontece? Havia a necessidade desses povos ter um aprendizado diferenciado, tanto que eles se espalharam pelo mundo para entrar em contato com outras culturas. Foram para a Babilônia, exilados na Babilônia. Com a ideia de difundir, a ideia era difundir. Isso, exatamente. Como eles tinham muito forte essa questão do Deus único, que não começa com os judeus, né? Outros líderes já tentaram essa questão de um Deus só. Você pega o faraó Akenaton, por exemplo, né? O sol de Atom, ele queria implantar esse sistema no Egito, mas ele também naufragou e ele foi praticamente assassinado ali. Houve um complô contra ele, porque ele queria apresentar, tirar aquela quantidade, aquele panteão de deuses no Egito, porque o panteão de deuses no Egito era uma forma da classe sacerdotal controlar o povo. Mas se não fosse isso, haveria um caos. E o faraó Akenaton não entendeu isso. E por isso que não deu certo lá. Quando os judeus absorveram esse conhecimento, começa com Moisés, lá no Monte Sinai, essa questão do Deus único. Embora o Moisés já soubesse, porque ele era um iniciado egípcio, né? Mas ele traz isso para as pessoas de uma forma um pouco mais infantil, né? Para as pessoas entenderem, porque era um povo muito rude. Mas um povo muito resistente a compartilhar as suas experiências com outros povos. Tanto que se você olha no Antigo Testamento, é um povo que está em guerra até hoje. Deixa eu perguntar sobre outro espírita, aqui brasileiro, que é o Bezerra de Menezes. Ele foi um capelista, ou ele é um capelista hoje? O pessoal que conviveu com o Chico, o Geraldinho, o Bacelli... Entrevistei os dois já. Oi? Entrevistei os dois. Já entrevistou os dois. Então, eles contam que o Chico menciona isso, né? Que tanto o Chico quanto o Bezerra estiveram na capela e foram responsáveis por apertar o botão. Estiveram fisicamente? Sim, eles vieram de lá também. São espíritos capelinos. Ah, são capelinos que falam. Capelinos. E eles vieram de lá... Não é capelete, não é capelete. Não é capelete. Capelete é outra coisa. É outra coisa. Capelinos. Eles vieram de lá também pelas mesmas condições. Quando você fala que fulano veio da capela, boa coisa não era. Entende? Porque foi exilado, né? Porque foi exilado, claro. Com exceção de algumas almas que vieram para organizar os grupos, para ser condutores, a maioria, gritante, eram espíritos endividados. Segundo a orientação desses nobres colegas, o Geraldo, o Bacelli, que foram pessoas que foram muito próximas do Chico, o Chico teria revelado a eles que tanto o Chico quanto o Bezerra participaram da guerra nuclear em Capela. Então foram exilados. Teve uma guerra nuclear lá? Sim, lá teve. Lá teve e foi um problema gravíssimo. Por isso que veio uma quantidade muito grande de lá. Chegou um momento em que não era mais permitido eles ficarem. Por isso precisavam ser É uma coisa que o planeta Terra está muito próximo, talvez. Nós estamos na porta. Na porta, né? E a porta está aberta. A porta está aberta. E daqui nós vamos ser exilados para onde? Então, já existe os exilados da Terra, que já estão indo para outro planeta. É mesmo? Sim. Bom, então estamos intermediário por enquanto. Oi? Por enquanto estamos intermediários. Eu diria, um amigo nosso foi entrevistado lá no nosso podcast e ele disse uma palavra que eu achei fantástica. Ele falou, todos somos exiláveis. Estamos propensos. A qualquer momento. Se a gente não muda comportamento, porque nós estamos de encarnação em encarnação fazendo o quê? Se estamos cometendo os mesmos erros, nós não somos novos no planeta. Porque a ideia da reencarnação é o processo evolutivo, né? É melhorar, é oportunidade para reajustar, ok? Se não há possibilidade de reajuste, existe o que a gente chama de data limite. Que foi dita pelo Chico Xavier. O próprio Chico disse. Mas eu digo data limite, inclusive, individualmente falando. Porque não é possível. Nós aqui, nas nossas leis, elas negligenciam muitas coisas. Mas a lei divina, não. Então tem que ter um limite para as arbitrariedades do ser humano. Que é o que a gente chama, que fala que livre-arbítrio pero no mucho. Claro. Você dentro de uma caixinha, você está livre para você fazer o que você quiser. Ah, mas se eu quiser pular da caixinha?
Você não pode. O seu livre-arbítrio está aqui dentro. E se você não aproveitar aqui, você vai para uma caixinha menor. Porque senão, não tem como você reajustar as coisas. Não, vira um caos, né? Não, você está num planeta onde o mal prevalece, como é que a gente pode fazer esse planeta mudar? Você não tem que segregar indivíduos da sociedade. Não tem indivíduos que não podem conviver em sociedade. Sim, e a justiça segrega? Segrega. Só que essa segregação devia ser por um processo educativo. O que não é nesse caso. O que não é o nosso caso. Mas no caso quando você fala de justiça divina, a segregação ela é educativa. Edelso, no próximo bloco eu quero falar dos seus livros, né? Você é escritor de alguns livros, do seu trabalho. Eu sei que depois da sua entrevista aqui no Fronteiras, esse tema extremamente importante e interessante, eu tenho certeza que muita gente vai querer ver também o seu podcast no YouTube, né? Acessar o Instagram, tudo isso eu vou dar esse contato no próximo bloco para o telespectador. E também tem outras perguntas, eu quero saber espíritos assim de pessoas como, sei lá, como Hitler, né? Onde eles estão nesse processo, se eles já foram degradados também do planeta Terra, onde estão, né? E porque tem muitas pessoas que causam malefício ao planeta, muitos, né? Principalmente governantes, né? Sim. Bom, então eu vou fazer a agenda do programa, peço aí ao Léo colocar na telinha para o telespectador e eu vou começar com a farmácia Homeofórmula. Então vamos lá, a dica da semana da Homeofórmula é o Revistec. Revistec é um produto com uma tecnologia inovadora que contém resveratrol ativo e com ação antioxidante e anti-inflamatória com 10 vezes mais biodisponibilidade no organismo. Indicações do Revistec: emagrecimento saudável, redução da expressão de fatores inflamatórios, auxilia no tratamento de lipedema, proteção cardiovascular e muito mais. Para saber mais sobre Revistec, procure uma das farmacêuticas da Homeofórmula. O endereço é Rua Bahia 194. E tem também o Empório, que pertence à Homeofórmula, que é na Rua Tolentino Filgueiras 149. Um é pertinho do outro. Vamos falar do espaço Teravitas. Se você entende que existem forças que podem intervir e transformar nossas vidas, que os remédios estão na natureza e que existem muitas formas de entrar em contato com a espiritualidade, então o curso de Magia Natural foi feito para você. Venha fazer parte da nossa família. A nova turma começa agora em agosto. Para fazer parte, as inscrições são pelo site. É só acessar lá teravitas.com.br, como está na sua telinha. E dúvidas você pode tirar também pelo WhatsApp, que é mais fácil, que é o 13 99 141 7572. Repito o telefone e o WhatsApp, 13 99 141 7572. E eu encerro a agenda com a Seichonoye do Brasil Regional de Santos. Você já ouviu falar sobre o ciclo da prosperidade da Seichonoye? É uma oportunidade para transformar sua vida e atrair abundância. O ciclo da prosperidade é um conjunto de ensinamentos que promove a harmonia entre o ser humano e o universo, ajudando você a desenvolver uma mentalidade positiva e realizar os seus sonhos. Venha participar das atividades e palestras que irão te guiar nesta jornada de autoconhecimento e crescimento. Para saber mais informações, pode ser na própria Regional de Santos, que fica na rua Leonardo Reutemann 17, vou repetir, Leonardo Reutemann 17, ou pelo telefone 3232-6687. Lembrando que o DDD, para quem não é da Baixada Santista, é 13. Então é 13-3232-6687 ou pertinho de qualquer Seichonoye. Tem Seichonoye para todo lugar aqui na Baixada Santista. E a gente volta já com o Edelso, rapidinho, não sai daí. Olá, estamos de volta já em nosso último bloco. Quando o papo é bom demais, o tempo voa, né? E são muitas as perguntas que eu gostaria de falar com o Edelso, ele que demonstra um grande conhecimento, simpatia, didática. É muito bom entrevistar alguém assim. Esse bloco é oferecimento da loja Mago Merlin. A loja Mago Merlin possui a maior e melhor variedade de todos os tipos de velas.
incensos e incensários dos mais simples aos mais sofisticados, pedras brutas e roladas, essências, ervas e banhos para todos os tipos, perfumes atrativos, porta-velas, imagens católicas de Umbanda e africanos. E chegou mais uma quantidade de boa qualidade da pedra purpurita, que é a pedra do ano, de acordo com Américo Barbosa. Mais informações pelo WhatsApp 13 99 662 0929 ou vá diretamente na loja Merlin, Rua Pereira Barreto, número 12, é uma rua que é do lado do Shopping Miramar. Então, Rua Pereira Barreto, número 12. Vou pedir para o Léo, já na sequência, colocar aí o contato do Edelson. Se você não está com a canetinha agora, não tem importância que no final do programa eu volto a colocar, tá bom? Então, o Edelson Júnior, Instagram, é só você escrever lá. Você sabe que Instagram é tudo junto, né? Tem que escrever tudo junto. Exilado 21 Podcast, ok? Exilado 21 Podcast. No YouTube também, só que no YouTube você separa, tá bom? Exilado 21 Podcast, você vai ver o Edelson Júnior lá nos seus podcasts e vários programas que você tem participado, né, Edelson? Não consegui anotar, não tem importância. No final do bloco eu volto a mostrar. Deixa eu mostrar 4 imagens. Vou pedir mais uma vez para o Léo colocar aqui para a gente. O primeiro acho que é o livro do Edgar Armond, que está em DVD. O telespectador está vendo na tela, né? Esse aqui é um trabalho que você... É um documentário. Documentário que você fez. Inclusive eu estive aqui, a primeira vez que eu estive aqui, eu vim falar desse documentário. Tá. Eu fiz um documentário sobre a vida dele. Ele está à venda... No YouTube. No YouTube. É só digitar lá Edgar Armond documentário, já aparece. Perfeito. Então eu vou para a foto 2, Léo. Foto 2 é Depressão e Mediunidade, que é um livro escrito por você também. Não é livro, é um outro documentário. Ah, um documentário. Isso. Mas é DVD também? É DVD, mas ele já está no YouTube também. Também está. Está lá no nosso canal de podcast. No YouTube. Então vou lá, mais um DVD, que é Redescobrindo o Novo Mundo, a Escola de Aprendiz do Evangelho em Cuba. Em 2014 estive em Cuba, junto com o pessoal da Aliança Espírita Evangélica, que tem um trabalho fantástico lá. Na época era o Fidel. Fidel, nós fomos já com a autorização do Fidel. Tá. Nós tínhamos autorização do governo cubano para implantar o espiritismo em Cuba. Nós implantamos lá. Não teve nenhum problema quanto a isso, nada. Nenhuma discriminação. E esse documentário não está no YouTube ainda, é o resultado das nossas gravações lá. Um trabalho fantástico, uma experiência de vida extraordinária. E a foto 4 são 3 livros seus. Sim. Esses 3 livros que eu estou aqui com eles, eu vou mostrar os livros que é melhor. Por favor. Né? Mais fácil daqui de mostrar. Então vou começar aqui, tem uma ordem. O primeiro é No Tempo do Comandante, o grande. No Tempo do Comandante. Esse aqui, é o primeiro. Comandante é o próprio Edgar Armond, né? Essa é a biografia completa sobre aqui. ele. Depois que eu produzi o documentário, eu tive mais informações e mais documentos. A família dele me entregou tudo que pertencia a ele. Ah, você tem... O legado dele, tudo que pertencia a ele de documentação está comigo. Esse livro você encontra também Editora Aliança. Mas compra aqui na Amazon? Compra na Amazon também. Na Amazon Sim, também. Religio. Do Oriente ao Ocidente pelos caminhos de iniciação. Edelson. Esse é um apanhado sobre as religiões, as religiões de maior impacto na sociedade mundial, chegando no espiritismo também. Tá ok. É um também está na Amazon. Também. E esse terceiro, eu ganhei os 3 livros, a quem já agradeço desde já com devido autógrafo, Experiência Mística e Espiritismo. Esse é fruto de uma live que nós fizemos no YouTube sobre a dificuldade que o espírita tem de entender que existe uma experiência mística dentro do espiritismo. E nesse opúsculo eu destrincho tudo isso. Tem algum lance de psicografia ou inspiração? Todos ou eles trabalho são... de pesquisa? Geralmente, os trabalhos que eu realizo nessa área, primeiro ele vem por inspiração. Ele vem por uma orientação espiritual. E aí eu vou atrás das pesquisas e aí o que vai acontecendo? O material vai chegando. Eu entro na faixa mental do projeto e o material vai chegando, as pessoas certas vão chegando. Então ele é uma mistura de inspiração com pesquisa. Com pesquisa. E é legal que a família, né, do Edgar Armond te deu toda a documentação necessária para escrever o livro, com autorização da família, inclusive, né? Sim. Poxa, esse é um livro brilhante aí para a gente estudar. Eu vou começar a ler esse hoje, no tempo do Comandante, né? Eu falei no bloco anterior sobre espíritos que
jogaram o planeta Terra para baixo, né? Como o Hitler, que foi um perseguidor à raça dos judeus, eram os arianos, né? E muito mais, muitos outros governantes até da atualidade, né? Tecendo guerras ainda nos dias de hoje, uma possível eminência até de guerra nuclear, muitas vezes sendo ameaçada pelo próprio Putin e por aí vai, né? O que esperar desses espíritos hoje encarnados? São espíritos com a última oportunidade, né, aqui no planeta. Aconteça o que acontecer, seja uma guerra nuclear ou não, esses espíritos não retornam mais ao planeta, né? Vão passar pelo expurgo, como outros já estão indo, já foram, já começaram a viajar para outro planeta, né, como a gente diz. E com eles não será diferente. Eu penso que, embora estejamos às portas de uma terceira guerra mundial, o que evita a guerra mundial é justamente a quantidade de arsenal nuclear que nós temos no mundo. Medo de um disparar e começar. Exatamente. Algumas pessoas falam, eu sou professor, os meus alunos me perguntam muito, o papel da ONU, tal, a ONU está evitando tudo isso? Eu digo, não, a ONU não está evitando. Mesmo porque os países signatários do Conselho de Segurança da ONU são justamente eles, né? E cá entre nós, a ONU não pita nada. Não, isso é conversa, já foi há muito tempo. Nem a OTAN. Não, OTAN também não. E aí o que vai acontecer? Hoje, o que segura esse embate, de fato, é a quantidade de armas nucleares que os países têm, porque se um apertar o botão, o outro aperta também. Pois é. Até um paizinho como a Coreia do Norte já tem. Exatamente. Né? Se dá na cabeça... Agora você imagina todo o trabalho do mundo espiritual segurando... Porque, de repente, vai que alguém bebe um pouco a mais de vodka. No caso é o Putin. Você entendeu? E aí resolve escorregar a mão no botão. E aí? E aí não tem como segurar. Então eu acho que o que está evitando, o próprio mundo espiritual tem utilizado desse argumento mesmo para evitar esse grande conflito nuclear que nós estamos. Entendi. Porque em guerra o planeta já está. Vamos falar de mais um espírito, Ramatiz. Ramatiz, muito bem. O Ramatiz é fruto de inclusive eu estou produzindo um documentário sobre Ramatiz. Estou produzindo um trabalho sobre ele. Tive contato com o filho do Hercílio Maias, que foi o médium primeiro que recebeu o espírito Ramatiz aqui. Então entrei em contato com a família, começamos algumas gravações, tivemos que parar por motivos financeiros, mas agora estamos retomando. Então o Ramatiz vai se transformar também num documentário que nós estamos produzindo. Acredito que o Edgar Armon foi o cara que introduziu o espírito Ramatiz no movimento espírita. Por causa dessa facilidade que o Armon tinha de entender as culturas e a contribuição que as culturas orientais estão dando para o mundo ocidental, principalmente no setor da espiritualização. Porque nós, ocidentais, no campo da espiritualização, somos bélicos. A nossa espiritualização, ela é do confronto. A espiritualização que a gente ganha dos orientais, que a gente recebe deles, é a do encontro. Então é diferente. O Edgar Armon entendia isso. Então, quando começaram a surgir as primeiras psicografias do Ramatiz, o Edgar Armon rapidamente entendeu a proposta desse espírito e introduziu ele no movimento espírita. E foi atacado por causa disso. Foi muito criticado. Entendi. Mas não é um espírito que você pode dizer do ponto de vista doutrinário espírita, não. Ele é um espírito que conversa com diversas áreas do espiritualismo. E isso é que é fantástico. Ele não tem um nicho só, ele atua em diversas áreas. Com isso ele tem um leque mais aberto, né? Um leque mais aberto, uma penetração maior. Sem dúvida, sem dúvida. A espiritualização do terceiro milênio, ela não tem barreiras ideológicas. Essas barreiras vão ter que cair tudo. Em alguns pontos já estão caindo. Aqui no Brasil nós temos grandes exemplos desse ecumenismo, dessa forma de trabalhar em união, naquilo que nos é comum. Conceitos doutrinários, todos nós vamos ter diferença. Um vai entender a posição dos espíritos de um jeito, outro de outro. Um vai achar que conexão com o plano espiritual é acendendo uma vela, outro vai achar que é só fazendo uma meditação. Não importa qual é a sua praia. Porque está todo mundo buscando o mesmo objetivo.
O Ramatiz é um espírito que consegue conversar. E o ecumenismo é uma coisa bonita, né? Eu acho bonito. Você sabe que nós temos aqui uma avenida em Santos, você não é daqui, talvez você não saiba, mas temos uma avenida em Santos que lado a lado tem uma igreja, um templo judeu, um templo muçulmano, temos uma igreja católica e temos até um Rosa Cruz, que aí difere um pouco. Mas tudo um do lado a lado, numa convivência harmoniosa. O Brasil, ele tem essa característica de conseguir conviver. Bacana. Ele tem. Se você vai para outros países, você tem, principalmente na Europa, você tem um pouco mais de dificuldade. Não, é a aceitação do brasileiro. Aqui, a gente anda na rua, Edelson, eu ando pela rua, às vezes o pessoal me para, e muitas vezes eu deparo pessoas assim, eu sou católico, mas adoro quando você leva alguém do espiritismo para falar sobre espiritismo, eu aprendo muito. Quer dizer, é uma mente aberta. Né? Porque eu considero o programa ecumênico. Sim. Eu posso trazer um padre, posso trazer qualquer um aqui. Sim. E eu gosto do ecumenismo, acho bacana, a gente está aqui para evoluir. Né? É na diferença, né, que a gente evolui. E você citou até a religiosidade oriental, do qual eu admiro muito. Eu acho que eles têm um conhecimento assim tão bacana, a própria Seisho Noe, que está aqui com a gente, eu acho extraordinário o ensinamento do Masaharu Taniguchi. Que era um médium extraordinário, inclusive de bilocação, sabia disso? Não. Ele conseguia, ele adormecia o corpo dele num lugar, se desdobrava e materializava em outro. Nós tínhamos um brasileiro que fazia isso, como é que chamava ele? Aqui era o Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, esse mesmo. Eu trouxe um convidado para falar sobre ele aqui. O Eurípides Barçanufo tinha essa capacidade. Espíritos muito preparados, né? Muito desprendidos da vida material conseguia isso. Você acha que tem muitos de capela aqui hoje para organizar o planeta, ajudar? Existem colaborar? Alguns capelinos, com toda certeza. E um dos motivos de nós entramos agora numa produção ousada, que é produzir o filme Os Exilados da Capela, que é uma produção cinematográfica. Nós já começamos os trabalhos, já estamos organizando tudo. Então, o livro do Edgar Armand, Os Exilados da Capela, ele vai virar a referência. E quando tem produção, quando que... Porque nós vai vamos começar para o ano que vem. É uma produção grande, nós vamos começar as gravações o ano que vem. Agora, por enquanto, a gente está organizando. Indo atrás de recursos, né? E vai ter um protagonista, o próprio Arnold no filme? O livro, o filme Os Exilados da Capela, que vai ser dirigido por mim e pelo Marco Antônio Guerreiro, que era para estar aqui também hoje, não pôde vir, ele não é o livro, Os Exilados da Capela. Nós emprestamos a ideia do livro, desses espíritos que vêm da capela, para retratar alguns deles atuando aqui no planeta. Está envolvido questões ecológicas no filme. Não é um livro documentário, não é um filme documentário. É um drama. É um drama. É um drama uma história ficcional. por trás. É um drama. O Marco Antônio diz que é um biodrama ficcional, né? Então existe toda uma trama por trás, existe uma história, existe uma personagem principal. O Edgar Armand não é o personagem principal do filme. E é bem o gosto dele, porque ele não gostava de aparecer. Não. Então eu vou fazer o gosto dele. Ele não é o personagem principal, mas ele está no filme porque vai aparecer a questão da publicação do livro, essas coisas todas. E vai ser um filme que vai retratar 3 épocas. Edelson, eu vou arrancar de você aqui um compromisso. Espero que você consiga. Quando esse filme for lançado, vir você e provavelmente o ator. Marco Antônio. O Marco Antônio e o ator também, que será o protagonista. Vamos tentar, vamos fazer o possível. Não, vamos trazer. Assuma esse compromisso com você. Você vai divulgar para toda a região aqui. Sim. A nossa equipe é uma equipe de 4 pessoas. Sou eu, Marco Antônio Guerreiro, Luiz Felipe Marcondes e Rosana Saquete, que é nossa preparadora de elenco. Então, a gente costuma dizer que nós somos os 4 cavaleiros do Apocalipse. Fomos exilados da capela e vivemos num mundo apocalíptico hoje, né? E temos esse compromisso de retratar essa história linda, maravilhosa, no cinema. Através de psicografia, é possível saber se você já teve uma vivência recente em capela ou não? Já ouviu isso, já viu sobre isso? Você está perguntando sobre mim? Não, sobre qualquer um de nós. Se é possível? Depende muito do nível de acesso da entidade espiritual que vai te passar essa psicografia.
Porque entenda que no mundo espiritual existem espíritos. Quem são os espíritos? Somos nós que só estamos desvestidos da matéria. Agora, qual é o grau de acesso dessa entidade espiritual que está transmitindo essa comunicação? É um espírito que tem acesso, que é elevado, que tem uma informação precisa? É possível. É possível. Existem algumas características de capelino, sabe? Essa impetuosidade, essa impaciência com o mundo, essa vontade de transformação muito grande. Isso é uma característica capelina. A questão da própria facilidade em aceitar a reencarnação é uma maneira de você entender que possivelmente você possa ter vindo, pode ter sido um exilado. É uma forma. E Edelso, tem tanta pergunta para você, meu amigo, que vou te falar, viu? Eu vejo o tempo passar e vai me dando desespero. Todos do planeta Terra, todos são procedentes de capela? Não. Tem outras raças aqui? Não. As que se desenvolveram aqui. Né? As que foram se desenvolvendo aqui. Quando os capelinos chegaram, nós estávamos na fase do Neolítico, já existia uma humanidade em desenvolvimento aqui. Eles foram auxiliando para a gente dar um salto maior, porque senão o tempo ia ser muito mais extenso para a evolução. Então eles adiantaram as coisas. Muitos desses capelinos retornaram para a capela, mas existem os espíritos da Terra que são a maioria. Né? Falar que todo mundo é capelino, eu não cometeria essa leviandade. Não. Agora, se nós atingirmos o grau de evolução, cada espírito individual volta para a capela ou fica aqui, ou é uma escolha da pessoa ficar ou não? É uma escolha, você pode... Alguns vão ter que voltar mesmo, porque deve ter referências familiares, espíritos afins do outro lado. Mas você pega, por exemplo, um Bezerra de Menezes que você comentou. Bezerra de Menezes tem uma das histórias mais lindas que foram contadas dentro do Espiritismo. Quando ele completa 50 anos de trabalho no mundo espiritual, ele já tinha desencarnado e já fazia 50 anos que ele estava ali num trabalho intenso no mundo espiritual. O espírito Celina, que era uma enviada de Maria de Nazaré, se apresenta para ele e diz: Bezerra, Maria de Nazaré autorizou a sua saída do planeta para mundos mais felizes. Você não precisa mais ficar aqui. E qual foi a surpresa? Que ele disse: peça à nossa Mãe Santíssima que, enquanto houver uma gota de sofrimento na Terra, que eu possa ficar. Ele optou por ficar. E ele provavelmente já é alguém encarnado ou não? Não. Ele está no mundo espiritual. Esse tipo de espírito geralmente fica no mundo espiritual. Para reencarnar demora muito, né? Demora muito. Claro, nós vamos receber uma leva de espíritos agora, já estamos recebendo, porque espíritos bons, com grandes compromissos em todas as áreas, em todos os setores da sociedade, compromissos éticos principalmente, porque senão não muda, né, Jadir? É verdade, não sai do lugar. Não sai do lugar. Fica escorregando, né? Não sai do lugar. E aí você tem o exílio de uns, a chegada de outros com compromissos com elevação moral, ou seja, já começa a fase da regeneração. Nós estamos, na verdade, na preparação para um planeta de regeneração. Diz que em 2057 é um prognóstico aí, mas eu não gosto muito de trabalhar com datas, não. Porque 2057 acho que eu já não estou mais aqui faz tempo. Então, se eu tiver, vou estar bem velhinho. Né? Provavelmente nós vamos... Provavelmente não. Nós vamos pegar o planeta de regeneração do outro lado. Perfeito. Edelso, eu vou jogar mais uma vez, então, o seu contato para os telespectadores. Quem quiser qualquer livro dele, principalmente esse, acho que é o livro 1 para a gente começar a ler, que é No Tempo do Comandante, né? Que é do Edgar Armond, que quem traz tudo isso para cá, depois confirmado por Chico Xavier, evidentemente, e muito mais. Então, o livro Religio, do Oriente ao Ocidente pelos Caminhos da Iniciação, e Experiência Mística e Espiritismo, você encontra o livro, coloca o título lá, você encontra o livro. Na Amazon, quem mais? Editora Aliança. É só colocar lá Editora Aliança. Só colocar, né? Editora Aliança. Acha, se colocar o nome do livro, já entra direto na editora ou na Amazon. Perfeito. É só colocar o nome do livro, ou então, se quiser, um dos DVDs aí no YouTube. Tá no YouTube. Então vamos lá, para você conhecer mais, muito mais sobre Edelso, que aqui foi só uma pitadinha, entra no Instagram, escreva lá, tudo junto, Exilado 21 Podcast, tá bom? Tudo junto.
E no YouTube, Exilado 21 Podcast, aí pode separar, né? E aí você tem muito mais informações do meu convidado de hoje. Deixa eu falar do próximo tema, eu sempre falo do próximo tema, que vai ser sobre a ortomolecular, tratando sua saúde a nível físico, emocional e também espiritual. Com ele, o terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, é o próximo convidado. Edelson, quero te agradecer muito de coração você ter vindo de São Paulo para cá, para trazer todas essas, para nós, muitos de nós, novidade, né? Eu já estou te acompanhando há algum tempo, estudando você, inclusive, e achei maravilhosa a entrevista. Muito obrigado, agradeço de coração. Eu agradeço a oportunidade e esperamos retornar aqui já com o projeto do filme Os Exilados da Capela. Ó, você tem um compromisso comigo, hein? Tem um compromisso comigo, hein? Trazer o filme, o ator, você Vamos ver, viremos. Então tá bom, tá feito. Pessoal, espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Muito obrigado pela audiência, o carinho de sempre. Fiquem com Deus, paz, saúde e prosperidade.